E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Abram seus livros no módulo 68. Hoje iniciaremos um novo capítulo e estaremos estudando o cálculo algébrico. O cálculo algébrico, ele nos remete à ideia de operações com letras e números. E a álgebra é exatamente isso. São operações com letras e números, tudo junto e misturado. Então, a álgebra ela nos remete à ideia das operações com letras. E no estudo da álgebra, nós aprendemos a fazer essas operações, né? A adição, a potenciação, a divisão, a radiciação, multiplicação, tudo isso, tá? Tudo isso dentro da álgebra. Todo mundo já estudou todas as operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Todas essas operações já foi realizada com números inteiros. Todo mundo já aprendeu a trabalhar com essas operações com números inteiros. Na álgebra, essas mesmas operações elas vão aparecer com as letras. Já vimos que não tem dificuldade nenhuma, tá? E neste capítulo, no módulo 68, nós vamos retornar à ideia de multiplicação de polinômios. Nós já estudamos os polinômios, nós sabemos que polinômio é toda expressão algébrica, né? Polinômio é toda expressão algébrica. E neste capítulo aqui, especificamente, estaremos utilizando mais o produto de polinômios, ou seja, a multiplicação de polinômios, exatamente. Então, como nós estamos falando de multiplicação, na multiplicação não podemos deixar de falar da propriedade distributiva, né? Propriedade distributiva. Essa propriedade é bem bonita. Então, gente, a álgebra, né, o cálculo da álgebra é um cálculo que envolve as operações básicas com letras e números, tá? Então, é adição, subtração, multiplicação, divisão e multiplicação, radiciação com as letras e os números. E vamos retomar a ideia de multiplicação de polinômios. Sabemos que um polinômio é a adição de monômios, né? Um polinômio é a adição de monômios. Quem ainda não retomou a ideia pode voltar e assistir os vídeos. A videoaula que fala sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Vamos observar este exemplo. Aqui nós temos um retângulo. E este retângulo, ele tem suas medidas dadas por uma variável. E essa variável é a letra x, né? É a letra x. Para cada valor que x admitir aqui, se x for substituído por 1, por 2, por 3, a largura vai ter uma medida e o comprimento vai ter outra medida. A altura vai ter outra medida. Então vamos lá, gente, que nós temos duas medidas, né? Nós temos duas medidas. Aqui é do comprimento e a da largura, que é a nossa altura. A pergunta é: qual é a área? Qual é a área deste nosso retângulo? Qual é a área deste nosso retângulo? Nós sabemos que a área é a multiplicação da base vezes a altura, a área de um retângulo. É a base vezes a altura. Só que aqui nós temos letras no meio dessas operações, né? Nós temos letras no meio dessas operações. Mas ainda não vamos utilizar essa forma. Vamos decompor a figura em quatro retângulos menores, tá? Em quatro retângulos menores, para nós conseguirmos realizar o cálculo dessa área de uma maneira mais visual, de uma maneira alternativa.
Então vamos decompor esse retângulo em 4 retângulos menores, né? Aqui na largura nós tínhamos a medida x mais 2. Separamos aqui, ó, a medida x e a medida 2, né? Então é x mais 2. E aqui também, no comprimento, na base, era a medida x mais 8. Então separamos, ficou aqui, esse pedaço vale medida x e esse pedaço vale medida 8. Ó, se nós formos colocar essas medidas aqui em cada uma dessas arestas, nós teríamos o seguinte: aqui valeria x, aqui valeria x. Ó, esse segmento é paralelo a esse, então esse vale 8 e esse vale 8. Esse segmento é paralelo a x, então ele vale x e esse também vale x. E esse segmento é paralelo a 2, igual, né? Então ele vale 2 e esse aqui também vale 2. Agora vamos calcular a área. De cada um retângulo menor. Qual seria a área do primeiro retângulo? A área do primeiro retângulo é base vezes altura, então é x vezes 2. X vezes 2 é 2x. A área do segundo retângulo, 8 vezes 2. Quanto é 8 vezes 2? 16. A área do terceiro retângulo, x vezes x. X vezes x é uma multiplicação de potências de mesma base, então soma os expoentes, que é a mesma coisa que x ao quadrado. E qual é a área deste retângulo? É x vezes 8, aqui vai ser 8x. Então nós podemos aqui, ó, dizer que a nossa área é a soma de todas as áreas dos retângulos menores. Isso é uma verdade. Então a nossa área seria x ao quadrado mais 8x mais 2x mais 16. É a área do nosso retângulo, tá? Professor, dá para simplificar aqui, né? 8x mais 2x, sim. Então a área do nosso retângulo é x ao quadrado. Monômios semelhantes que tem a parte literal igual, ou seja, eles podem ser simplificados. Tá? Então, como a parte literal é igual aqui, ou seja, as letras, nós podemos fazer as operações básicas com os coeficientes numéricos. Então, 8 mais 2, 10, e conserva as letras, ou seja, conserva a parte literal. Professor, tem outra maneira de fazer isso, bem mais simples, que não precisa fazer esses cálculos? Sim, gente. Através da multiplicação da base vezes a altura do retângulo maior e aplicando a propriedade aqui distributiva. E é o que vamos fazer exatamente isso, tá? Vamos fazer exatamente isso. Então, vou dizer aqui, ó, que a área do nosso retângulo é a base vezes a altura. Quem é a base do nosso retângulo? É x mais 8. Sempre tendo cuidado de colocar os polinômios entre parênteses para não nos confundirmos. Vezes x mais 2. X mais 2. Agora, aplicamos a propriedade distributiva, tá? É uma propriedade que nós pegamos cada termo aqui do primeiro fator e multiplicamos por cada termo do segundo fator. A propriedade distributiva também é conhecida como propriedade do chuveirinho, que nós vamos pegar o 8, ó, multiplicar por x e multiplicar por 2. Aí parece um chuveirinho. A mesma coisa nós vamos fazer com x, ó. Vamos multiplicar x vezes x e x vezes 2. Então, vamos lá. Quanto é 8? Não, mas vamos começar pelo início, né? X vezes x
é igual a x vezes x ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Aí x vezes mais 2 é igual a 2x, tá? Mais, 8 vezes x, quanto é 8 vezes x? É 8x. E quanto é 8 vezes 2? 16. Olha, chegamos ao mesmo resultado. Simplifica. A nossa área é x ao quadrado mais 10x mais 16. Esses resultados aqui são os mesmos. Então, nós não precisamos fazer tudo isso aqui, utilizar recursos visuais, utilizar figuras, se nós aplicarmos a nossa propriedade distributiva, né? Se nós utilizarmos a multiplicação de polinômios. Então, aqui no nosso cálculo algébrico, nós vamos novamente estudar os polinômios, tá? Vamos estudar os polinômios. Vamos estudar letras com números ao longo de todo este capítulo. Então, pessoal, façam o exercício de aplicação e os exercícios propostos do módulo 68 e me enviem para eu analisar se vocês realmente entenderam ou não. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.